Tem uma coisa muito perigosa que pode acontecer com uma pessoa. E o pior é que quase sempre ela nem percebe quando isso começa. É passar a agir contra a vida em silêncio. Não de um jeito escancarado, não como alguém que desistiu de tudo, mas um jeito muito mais sutil, muito mais difícil de notar. A pessoa vai adiando decisões, empurrando problemas, trocando o que importa por alívio rápido, tolerando o que machuca e no meio disso tudo vai se afastando da vida que diz querer viver. E esse é o ponto mais traiçoeiro da autossabotagem. Ela quase nunca parece destruição no começo. Ela parece no começo cansaço, parece desorganização, parece uma fase confusa que você está vivendo, parece medo talvez, e às vezes parece até normal, porque muita gente vive assim. Só que não é normal passar tanto tempo se atrasando na própria vida. Você fala que quer mudar, quer focar mais, se respeitar mais, fazer as coisas direito dessa vez, só que quando chega a hora de sustentar isso no comportamento, alguma coisa em você foge. E não foge porque você é fraco ou incapaz. Foge porque mudar de verdade exige enfrentar coisas que muita gente passa anos evitando. No fundo, você já sabe muita coisa. Sabe que precisa cuidar da sua rotina, parar de perder tanto tempo com distração, sair de ambientes que te puxam para baixo e interromper hábitos que já provaram 1000 vezes que não te fazem bem. O problema raramente é falta de consciência. O problema é continuar vivendo de um jeito que sabota tudo aquilo que você diz que quer construir. E isso vai cansando num nível muito profundo. Porque uma das piores sensações que existem é saber que você poderia estar vivendo melhor, mas continua preso nos mesmos padrões. Você promete para si mesmo que agora vai ser diferente. Só que passa um tempo e você percebe que voltou para o mesmo ciclo. Mesmas desculpas, mesmos adiamentos, mesmos impulsos. Aí começa o desgaste interno. Você se olha e começa a acreditar que talvez nunca consiga manter constância, como se tivesse alguma coisa errada dentro de você. E quanto mais você compra essa narrativa, mais o seu comportamento passa a confirmar ela. Só que autossabotagem quase nunca nasce de preguiça. Na maioria das vezes, ela nasce de conflito. Uma parte sua quer crescer, amadurecer e colocar a vida no eixo, mas a outra parte ainda está apegada ao conforto imediato, ao conhecido, ao que já virou hábito e rotina, mesmo que isso esteja te fazendo mal. E é por isso que tanta gente vive essa guerra interna. Quer mudar, mas tem medo do preço da mudança. Quer começar, mas tem medo de falhar. Quer se posicionar, mas tem medo de perder. Quer crescer, mas ainda se apega aos comportamentos da versão antiga de si mesmo. Tem gente que se sabota no trabalho, vive dispersa, entrega as melhores horas do dia para distrações pequenas e depois diz que não tem tempo para fazer o que realmente faria diferença. Já tem gente que se sabota nos relacionamentos, permanece onde não é valorizado ou valorizada, aceita menos do que merece e vai se abandonando aos poucos para manter algo que já não faz tão bem. E tem gente que se sabota dentro da própria cabeça, se critica antes mesmo de tentar, começa projetos já esperando dar errado e transforma qualquer dificuldade em prova de incapacidade. O problema aqui é que ninguém constrói uma vida boa enquanto está comprometido, ainda que sem perceber com a própria queda. Você pode ter talento, boas ideias, capacidade, mas se o seu comportamento continua te puxando para trás, a sua vida nunca vai andar como o esperado. E eu acho que uma das verdades mais difíceis aqui é a seguinte: às vezes o maior obstáculo entre você e a vida que você quer não está só no mundo ou nas circunstâncias. Às vezes ela está no padrão que você continua repetindo todos os dias. Isso dói de ouvir, eu sei, mas também é libertador. Porque se parte do problema está nas escolhas que você vem repetindo, então a saída também está. E parar de sabotar a própria vida começa por uma coisa muito simples de entender e muito difícil de fazer: honestidade. Você precisa parar de mentir para si mesmo. Você tem que parar de dizer que quer uma vida diferente enquanto continua alimentando exatamente os mesmos hábitos que mantêm tudo igual. Parar de suavizar o que te destrói. Para de fingir que não sabe o efeito que certas escolhas estão tendo na sua vida. Então, a primeira pergunta real não é por que minha vida não anda. A primeira pergunta é como eu tenho sabotado a minha própria vida, de forma concreta. Você tem se sabotado quando troca o importante pelo alívio imediato? Quando foge de conversas que precisam acontecer? Quando vive disperso?
quando aceita o mínimo, quando sempre deixa para depois aquilo que sabe precisaria enfrentar agora ou hoje. Quando o problema ele ganha um nome, ele deixa de ser uma névoa. E, quando ele deixa de ser uma névoa, pode finalmente ser encarado. A segunda coisa é entender o que você está tentando evitar, porque quase toda autossabotagem é uma fuga disfarçada. Às vezes você não está procrastinando porque é preguiçoso, está procrastinando porque tem medo de falhar. Às vezes você não se posiciona porque tem medo de perder. Às vezes você não começa algo importante porque se tentar de verdade e não der certo, vai ter que lidar com uma dor que hoje você ainda consegue adiar. Só que aí entra uma armadilha. Para evitar uma dor imediata, você cria uma dor crônica. A dor de continuar parado, a dor de se decepcionar consigo mesmo, a dor de ver o tempo passando e perceber que, no fundo, você está colaborando com tudo aquilo que te faz mal. E isso vai corroendo o respeito que você sente por si mesmo. Por isso, parar de sabotar a própria vida também exige reconstruir a própria identidade. Tem gente que se acostumou tanto a se ver como a pessoa que sempre atrasa tudo, a pessoa que nunca termina nada, a pessoa desorganizada, que passa a agir de acordo com essa história. Só que talvez isso tenha te acompanhado até hoje. E mesmo assim, não precisa te acompanhar para sempre. A mudança não acontece no discurso, ela acontece quando você começa a agir de um jeito que você já não combina mais com a sua versão antiga. E aí que entra uma coisa fundamental. Parar de se sabotar tem menos a ver com motivação e mais a ver com respeito próprio. Uma pessoa muda de verdade quando começa a levar a sério a própria vida, quando entende que a vida não é brincadeira, que o próprio tempo não é infinito e que a própria energia é valiosa demais para continuar sendo desperdiçada em padrões que só produzem culpa e arrependimento. Isso aparece em coisas concretas, quando você faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade, quando sai de um ambiente que te destrói, quando para de negociar com hábitos que já provaram ser nocivos, quando sustenta um desconforto pequeno agora para não continuar vivendo um caos muito maior depois. Porque crescer quase sempre exige essa troca, menos alívio imediato e mais responsabilidade. E eu sei que isso pode parecer pesado, mas pesado mesmo é continuar vivendo abaixo da vida que você sabe que poderia estar construindo. Então, se você quer parar de sabotar a sua própria vida, comece pequeno, mas comece de verdade. Não tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Isso também é uma armadilha. A pessoa cria um plano gigante, falha em 2 dias e usa isso como prova de que não consegue mudar. Só que dessa vez, faça diferente. Olha para a sua vida e identifica qual padrão mais está te destruindo agora. Talvez seja o celular, talvez seja a procrastinação, talvez seja um relacionamento, talvez seja a bagunça da sua rotina. Vai lá, escolhe o principal e enfrenta isso com honestidade. Em vez de fazer grandes promessas, comece a produzir pequenas provas. Provas de que você está, aos poucos, voltando para o controle da própria vida. Porque a sua vida, ela não muda quando você se sente inspirado. Ela muda quando seu comportamento começa a ficar diferente, mesmo que ainda de forma imperfeita. E aliás, se você gosta desse conteúdo e quer se aprofundar mais nesse assunto, eu deixei alguns livros aqui na descrição que falam justamente sobre hábitos, atenção, comportamento e mudança de vida. Então depois dá uma olhada lá, porque pode te ajudar bastante a entender melhor tudo isso, todo esse conteúdo. Outro ponto essencial é parar de esperar sentir vontade. Muita gente fica esperando o dia em que vai acordar motivada, confiante, pronta, disciplinada, só que esse dia quase nunca chega desse jeito. Na maioria das vezes, a clareza vem depois da ação. A confiança vem depois da repetição. A disciplina vem depois de muitos dias comuns levados a sério. Então, pare de esperar a sua vida versão ideal aparecer do nada. Ela é construída. E tem mais uma coisa importante aqui. Você vai errar, vai ter dia ruim, vai escorregar, vai repetir comportamento antigo em algum momento. Só que o problema não está em você errar. O problema é transformar um deslize em identidade e você voltar aos hábitos ruins que você tinha antigamente. A pessoa se perde um dia e usa isso como desculpa para se perder a semana inteira. Não faça isso. Maturidade não é nunca sair do caminho. Maturidade é perceber cedo quando saiu e ter humildade para voltar para o seu caminho. No fim, parar de sabotar a própria vida é parar de agir contra si mesmo em silêncio. É interromper hábitos que te esvaziam, é parar de aceitar o que te diminui, é encarar o que precisa ser encarado, é deixar de viver no automático como se ainda desse para empurrar tudo com a barriga para sempre. Porque, infelizmente, não dá. Uma hora a conta chega, no corpo, na mente, na vida que não andou no tempo perdido,
A sensação amarga de que você poderia ter começado antes, mas a boa notícia é que ainda dá para começar agora. Você ainda tem tempo. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo. Sua vida não melhora só porque você quer muito. Ela melhora quando você para de colaborar com aquilo que está te destruindo, que está te atrasando. E isso exige coragem. Coragem para olhar para si com verdade. Coragem para mudar o padrão. Coragem para sustentar o desconforto. Coragem para deixar de ser a pessoa que sempre se atrasa na própria vida. Porque no fundo, isso é o que a autossabotagem faz. Ela te atrasa de você mesmo. Então comece a observar isso a partir de hoje. Onde você tem se abandonado? Onde você está escolhendo alívio em vez de transformação? Onde você diz que quer mudar, mas ainda age com quem quer permanecer igual? Porque a vida que você quer viver começa no momento em que você para de se colocar no próprio caminho. E quando isso acontece, muita coisa muda junto. Sua mente fica mais leve, seu respeito por si mesmo começa a voltar, sua autoestima melhora, sua vida volta a andar. E não foi porque ficou fácil, mas porque finalmente você parou de puxar a si mesmo para trás. E se você gostou do conteúdo, peço que você dê o like, compartilhe se for possível e se você gostou, se inscreva no canal. Além de deixar alguns livros na descrição para vocês darem uma olhada, eu vou deixar mais um vídeo aqui na esquerda ou na direita para vocês olharem, que tem a ver com esse assunto. Então, até a próxima. Fui!